De volta com o nosso Você Bonita, programa redondinho. Falei que a mulherada ia arrasar hoje e a gente fecha com ela mais uma vez, nossa nutricionista queridíssima, minha grande amiga Fernanda Paulucci. Bem-vinda! Já estava aqui todo mundo, né, experimentando o bolo, aprovado, né? Aprovado. E eu acho que a nossa pauta hoje tem um pouquinho de ingredientes ali que tinham neste bolo da Loli. Então, esperem, aguardem as informações. Eu achei bem legal, porque sempre que a gente fala de depressão, a gente sabe que é multidisciplinar e que, ao mesmo tempo, é um grande desafio para profissionais da saúde conseguirem né, curar, devolver qualidade de vida para o paciente que tem o diagnóstico. E claro que a nutrição sempre faz parte, sempre tem o seu papel dentro de todas as doenças, né, Fih? Na depressão a gente não sabe o que começou primeiro, se foi um trauma que aconteceu, ou se é um desequilíbrio bioquímico, orgânico aí, né, uma falta, uma deficiência de micronutrientes que aumentaram a predisposição. Né? Então a gente nunca sabe o que começou primeiro, mas a alimentação, a suplementação vem de tamanha importância para trazer esse equilíbrio. Isso é verdade. E aí hoje você vai nos contar dos estudos, né, da vitamina B6, que pode entrar aí, então, também como mais uma peça-chave para o combate à depressão. Então sempre se estudaram muito, né, as vitaminas e os minerais e notaram uma redução dos níveis de estresse, né, quando era feita essa suplementação. Mais recentemente fizeram uma suplementação específica no estudo com a vitamina B6. Então sempre as vitaminas do complexo B estão relacionadas com melhora da atividade de neurotransmissores. E aí fizeram o estudo entre a B6, a B12 e o placebo. E a B6 é o que teve maior desempenho aí, principalmente em provocar o relaxamento de sistema nervoso mesmo. Que legal. Então, aumentando aí mensageiros químicos, no caso que é o GABA, que é um neurotransmissor que promove esse relaxamento, essa tranquilidade, desacelera a atividade aí do nosso sistema nervoso. E isso, então, é benéfico para essa questão da depressão. Porque o que acontece? A pessoa ela entra em depressão para uma alta atividade aí de estado de alerta. Então, é o estágio final do estado de alerta. Antes a gente tem níveis de ansiedade, irritabilidade. A depressão é o auge. É o auge, é o esgotamento, né? O exaurimento aí dessa atividade cerebral, né? Então, a falta de energia, o esgotamento mesmo do órgão vital, sistema nervoso. Porque quando a gente olha a pessoa que está ali com as queixas e com os sintomas e como ela se apresenta, a falta, muitas vezes, de vontade de realizar as coisas, a falta de ânimo, de estímulo, nos dá... De entusiasmo. Nos dá a impressão... que é uma preguiça. Que é o contrário disso que você está nos contando. Só que quando você diz que começa numa ansiedade que, de fato, a gente já está ali... No estado de alerta, esgotando. A depressão, então, é o esgotamento. Isso. E aí, o que acontece? Né? A gente pode ter alterações, então, hormonais que levam aumento de ansiedade e depressão, a gente pode ter deficiências de micronutrientes, alterações de microbiota intestinal, do padrão de digestão. Então, tudo isso pode potencializar. Por isso que é importante a gente ter uma avaliação multidisciplinar. Então, sempre um psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, um endócrino, né? Então, sempre fazer esse mix aí de pessoas, de profissionais, para a gente ter um diagnóstico adequado. A vitamina B12, antes até de falar de todos os alimentos que você trouxe, também é importante? Ela é importante. Então, ela sim está relacionada à melhora da fadiga, do cansaço, na produção de neurotransmissores e também de células do sangue, né? Melhorando aspectos de anemia, por exemplo. A B6 também. Porém, a que causa o relaxamento é a vitamina B6. Então, a gente não exclui as vitaminas do complexo B, todas elas são muito importantes, elas trabalham em sinergia, mas é a B6 que eles têm notado que em doses acima aí da recomendação diária tem uma ação aí muito mais benéfica e tem uma ação até medicamentosa no sentido de reequilibrar, trazer para o equilíbrio essa superatividade aí do sistema nervoso. Que legal. Agora, diferente da B12, que então a gente só encontra, né, na proteína de origem animal. As outras do complexo B e a B6 a gente tem aqui uma fartura. A gente tem nos vegetais. Então aqui a B6 a gente vai encontrar desde raízes, então a gente tem a batata, tem a mandioca, a própria farinha de mandioca é super concentrada, a gente tem a aveia, né, que a gente pode colocar todos os dias, a gente tem um atum.
todas as castanhas em geral, nozes, castanha do Pará, castanha de caju, avelã. Então tem aí sementes de girassol também. O que mais tem vitamina do complexo B e B6, no caso, é o germe de trigo. Então quem não é intolerante ao glúten, quem não tem doença celíaca pode utilizar um pouquinho na fruta. As leguminosas são super ricas, então lentilha, feijão, grão de bico super campeão também, e vitamina B6. Frutas, por exemplo, a melancia, a gente tem também cenoura, a gente tem espinafre, tem o frango, tem a carne de peru, a própria carne vermelha também tem aí vitamina B6. Então, se a gente tem uma alimentação bem regada destes alimentos, cuida da microbiota, da digestão, a chance da gente ter deficiência é menor e a chance de eu ter desequilíbrios de neurotransmissor também, o corpo ele consegue ter uma resiliência maior. Então, mesmo que ele aumente a atividade, né, em algum momento de ansiedade, ele tende a voltar mais rápido. A gente fala que é a resiliência do sistema nervoso. Mas se eu tenho maus hábitos alimentares, como uma alimentação mais inflamatória, tem uma desbiose importante, já uso algumas medicações aí, seja para controle da glicemia, seja um anticoncepcional, seja para artrite reumatoide ou para doença renal. Então, existem classes de medicações psiquiátricas também que causam essa alteração do padrão da digestão e também do padrão da microbiota intestinal. Isso vai interferir, ter níveis adequados de B6 e o desequilíbrio aí vai ser maior. Mas, por exemplo, então, quando a gente fala da depressão, que é o auge ali desse esgotamento, você iniciou dizendo que o quadro pode começar com uma ansiedade. Então, as pessoas que já sabem, sentem que tem uma ansiedade um pouquinho maior, também vão se beneficiar se aumentarem o consumo. Vão se beneficiar. Tem pessoas que têm polimorfismos genéticos, então elas têm que consumir um pouco mais das vitaminas do complexo B. Então, sempre ela vai ter que consumir um pouco mais, porque ela sempre está no nível normal para baixo. Entendi. E como é uma vitamina hidrossolúvel, ela não é uma vitamina lipossolúvel, então o ideal é que a gente tenha que fazer doses diárias, né, do consumo via alimentação, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de alimentos que contenham ele, então super fácil a gente colocar aí no dia a dia. Agora, para a gente chegar também nessa... né, enfim, no tratamento correto e multidisciplinar, que a gente está falando disso desde o início, falar de depressão, a gente precisa ter cuidado, né? Como é que a gente vai, então, rastrear com os exames para saber se de fato há uma deficiência, se a gente tem a questão dos neurotransmissores, como é que é hoje dentro da medicina, eu sei que você trabalha diretamente com médicos, né? A Fê é nutricionista, mas tem esse trabalho diretamente com médicos, para a gente unir as coisas e, claro, né, chegar num ideal. A gente sabe que é um assunto muito sério, muito delicado, mas entregando aqui para o público o que seria o ideal. Vou lá e já volto e você já me conta como a gente investiga tudo isso. Tá bom. Vamos lá. Deixa uma pergunta aí para a Fê, importante, para a gente entender como é que a gente vai investigar tudo para chegar nessas conclusões, os benefícios tanto da questão da alimentação quanto da liberação de outros neurotransmissores, enfim, aquela história que inclui muitas coisas, né? Em consulta a gente sempre faz uma anamnese de sinal e sintoma. E a gente tem alguns sinais e sintomas aí comuns, por exemplo, alterações, estava falando de boca, né? Feridinhas na língua e na boca. Então, é um sintoma, alteração de memória, memória recente, então prejudicada, confusão mental, irritabilidade, insônia, fadiga, cansaço. Então, a gente tem algumas questões aí, até mesmo alteração do hemograma, né? Tanto para células que são anticorpos ali, células brancas também, quanto para a hemoglobina, os eritrócitos. Então, a gente consegue ter uma noção. Existe também o exame de sangue relacionado para ver a piridoxina, que é a vitamina B6, no exame de sangue, assim como tem para B12, para B9. Então, a gente consegue ver nesse corredor que é o sangue, que vai passando ali, se tem deficiência. Se a gente não pede esse exame, mas pediu de B12, pediu de B9, a gente já pode suspeitar a deficiência se essas outras também estiverem alteradas. Entendi. Alterações no padrão da homocisteína também a gente pode suspeitar. E a presença daquelas medicações que eu comentei, né? E alterações também, por exemplo, o uso de omeprazol, alteração no padrão de digestão, pessoa que tem uma desbiose importante. Então, tudo isso
leva a crer que essa pessoa pode ter uma deficiência. Tem o teste genético para ver o polimorfismo também. Então, aquela pessoa sempre está nesse quadro e você suplementa e ela não sai do lugar. Então, a gente vê o teste genético, a gente entende que a gente tem que dar doses maiores. E até no estudo, então, foi utilizado doses maiores durante 30 dias, diariamente, para essas pessoas. E aí notaram mesmo, né, uma melhora da parte visual, né? Então, dessa atividade cerebral através da parte visual. Que legal. Agora, você me conta já quanto que seria o recomendado por dia? A gente tem vários exemplos, né? Então, de cada um, quanto que a gente pode comer por dia para conseguir a dose ideal. E tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sara, um beijo. Quando se tem disbiose, é mais difícil de absorver as vitaminas, então, do complexo B, no caso a B6? A disbiose, ela vai prejudicar a absorção de todos os níveis de vitaminas e minerais, principalmente as hidrossolúveis. E quando a gente também tem alterações específicas de algum tipo de enzima. Então, tem pessoas que têm mais alteração de enzimas lipossolúveis, de enzimas que digerem gordura. Então, as vitaminas lipossolúveis são mais prejudicadas. E quando a pessoa tem deficiência, por exemplo, de betaína, do ácido clorídrico, então vai ter deficiência em outras vitaminas que às vezes está presente em proteínas. Então, tudo isso a gente checa. Existem exames aí que a gente consegue averiguar, né? Pelo padrão de bactéria que você forma na microbiota, dá para saber aquilo que você não digere. Sério? Então, tudo isso a gente avalia em consultório. E sim, né? Então, se eu monto um terreno biológico ruim, com alimentação ruim, mais inflamatória, eu vou ter mais neuroinflamação, eu vou demandar muito mais dessas vitaminas. Entendi. Se eu tenho uma alimentação equilibrada e um perfil de bactérias muito bom em sinergia aí no nosso organismo, a tendência é menos neuroinflamação e talvez eu não precise tanto dessa vitamina B6. E atividade física? Vai utilizar muito das nossas vitaminas e minerais, e as vitaminas do complexo B, elas participam aí no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, na extração de energia, e principalmente a B6 trabalha, né, nessa questão do metabolismo de síntese de glicogênio muscular, né, que é o nosso estoque de energia aí no músculo. Então é importantíssimo. É extremamente importante. Então, através do hábito, do perfil alimentar, do sinal e sintoma, exames laboratoriais, a gente faz, né, um ligue pontos e começa a perceber que às vezes essa pessoa está precisando de uma suplementação. A gente tem vitamina B6 numa forma menos biodisponível, que é o cloridrato, e muitas vezes ela está em multivitamínicos, e aí piora ainda mais a biodisponibilidade. Então já não é uma forma tão fácil de absorver e junto com outros suplementos aí associados pode piorar. Só que a gente tem a piridoxal 5-fosfato, que é a melhor forma e geralmente a gente faz manipulado no consultório. E eu adoro dar na forma de gotinha, junto com outras vitaminas do complexo B. Elas trabalham em sinergia, tanto na absorção quanto na ação do nosso organismo. E fácil, né? Gotinha. Super fácil. Tranquilo. Tem mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Gustavo, querido, beijo pra você. Que sintomas podemos ter com a ausência ou excesso da vitamina B6? Responde daqui a pouquinho, Gláucia. Pergunte agora mesmo, diga lá, Fê. Então, na ausência, você vai se sentir mais irritado, cansaço, a memória ruim, você vai ter alteração dos níveis aí do hemograma, níveis de células vermelhas e também as células brancas. Então, a gente tem essas alterações, né? Então, padrão mais de ansiedade, humor mais deprimido. O excesso, acho um pouco difícil a gente chegar nesse padrão de ter sintoma. Ela não é uma vitamina que vai te trazer grandes sintomas. E acho muito difícil errar a mão, até porque no mercado não vende vitamina B6 em doses muito grandes. Então não vai acontecer. Só se um prescritor prescrever muito errado. Escrever errado, sim, demais. Agora, quanto a gente precisa por dia? A RDA, ela gera em torno assim, de uma quantidade muito baixa. No estudo foi utilizado, né, acima de 100. Miligramas. Para dar um resultado Para dar o resultado efetivo, acima de 100 miligramas. Que aí a gente não consegue nem falar aqui, porque isso também vai variar. Mas em geral, se a gente utilizar entre 40, 60 miligramas, que é o que eu gosto de prescrever no consultório, você vai estar muito bem. Se você já tem, né, um problema neuropsiquiátrico, tem níveis de ansiedade, já dá pra gente tentar trabalhar com 100 miligramas. E um pouquinho de tudo que tá aqui. E alimentação, garante, né? Que esse é o mais importante. Então, uma segurança do padrão alimentar é não ter sintomas. Entendi.
e te manter equilibrado naturalmente. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Zenaide, um beijo pra você. Como vou saber se preciso da B6 ou até de outras vitaminas do complexo B? Falamos, explicamos daqui a pouquinho, porque hoje ela veio me ver. E aí, voltamos então para responder perguntinha. Como é que então a gente investiga, Fê, quando a gente fala das vitaminas do complexo B, que a gente deixou a perguntinha então, aí da Zenaide, a gente tem né? os exames de sangue que a gente pode solicitar. Às vezes, deficiência de B6, B12, B9 a gente consegue ver no próprio hemograma. Às vezes pode ser através de um teste genético, por exemplo. Você foi lá fazer de curiosa para ver outras coisas e descobriu que tem o polimorfismo. Então, ela sempre vem associada com a deficiência também de outras vitaminas do complexo B. Então, o exame de sangue e anamnese mesmo, e até o padrão alimentar. Então, um paciente que come mais farináceo, não come vegetais, a gente começa, né, a suspeitar que está faltando. Então, quando a gente fala até de quem tem um estilo de vida vegano, vegetariano, que precisa se preocupar com essa questão, não consegue, tem um estilo de vida vegano, vegetariano, mas não come isso que você colocou aqui. Exatamente. E nem proteína de origem animal. Ele vai ter uma deficiência. Porque a gente tem os veganos de verdade, que comem uma alimentação mais plant-based mesmo, relacionado com folhas, legumes, grãos, cereais. E você tem o vegano que come massa, arroz e feijão só. Alface e tomate. Então, a gente tem esse perfil de vegano. Ele vai ter deficiências também. E aí tem que ficar de olho. Atento, principalmente apesar de B12, ter lá né? o feijão, mas ele vai ficar atento, né? Então, o vegano mais, que a gente chama de carboholic. Então, ele come mais bolachinha, né? Carboholic? Carboholic. Gostei do carboholic. A gente fala Eu sou anti-carboholic. Brincadeira. A gente não pode perder a piada, Só faltou né? assim, né? Só faltou só o dedinho, assim, né? Não, mas é que, enfim, amanhã nós vamos falar de ovários policísticos. Então, já Isso é dando o gancho, importante, você, mais que ninguém, já falamos sobre isso tantas vezes, dá uma fizemos controlada no pauta, carboidrato, melhora muito a condição de ovário policístico que eu tenho. Então, sim. Temos que escolher ali, né? Nem tudo e na que... SOP, a vitamina do complexo B auxilia no processo de desintoxicação. Uma das maiores dificuldades, né, das pessoas que têm a SOP é alteração na desintoxicação e de resistência à insulina. Então, a gente precisa expelir toxina aí de forma eficiente. Então, já dei spoiler da pauta de amanhã. Já demos uma palhinha. Uma palhinha. Mas, Fê, quando a gente fala desse caso, até não chegando na depressão, tá, gente? Mas falando da ansiedade, que parece que é uma coisa geral. Da intolerância, aquela memória horrorosa. Que mais que participa além das vitaminas do complexo B, que eu sei que você... Pra gente melhorar? Então, a gente tem magnésio, taurina, vitamina C. A gente tem o zinco que participa, né, desse processo, o ômega 3, por exemplo. Né, todas as vitaminas do complexo B, da B1 até a B12. A gente tem a questão da B3 aí super importante, gerando mais energia, coenzima Q10. A gente tem muitos micronutrientes que também ajudam a reduzir neuroinflamação, melhorar os aspectos aí de ansiedade e que levam aí à depressão. Como curiosidade, se a gente for suplementar tudo isso, como você disse, prescrito em cápsula ou gotinha, qual o melhor horário do dia para ter uma absorção? Sempre de manhã, e dá para a gente colocar nos intervalos. Como elas são hidrossolúveis, eu gosto dos intervalos aí. Tá. Quando são lipossolúveis, então vitamina D, aí a gente coloca junto de refeições maiores, que tenham gordura ali. Para ter melhor absorção. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Cris. Beijo. A vitamina B6 pode ajudar no processo anti-inflamatório do organismo? Sim, sim. Então, nesse estudo também notaram uma redução do processo de inflamação. Então, a gente sempre parte do princípio que a ansiedade, qualquer neuroalteração psicológica, parte a partir de inflamação aí do sistema nervoso. Tá. Então, sim, ela vem reduzindo. Tem 2 alimentos que eu não comentei aqui, que é o abacate, que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Ai, delícia. E a banana. Também? Rica em B6 também, que dá pra gente incluir. Aqui é o abacate. E um ponto importante que a gente não falou. Pessoas que bebem bebida alcoólica frequente têm redução na absorção das vitaminas do complexo B. Então, fiquem atentos. Porque libera muito líquido. Não, na verdade, você usa muito o complexo B para desintoxicação. E o álcool utiliza muito dessas enzimas. Aí ela já me dá uma puxão de orelha do meu vinhozinho. Ele, ó. Olha lá, a chutinha aqui embaixo. A amizade é assim, né? Obrigada, beijo. É verdade que ajuda a melhorar os sintomas da TPM e das crises de enxaqueca? Ela colocou outro ponto aí.
Sim, ajuda muito, principalmente porque as mulheres acabam tendo essa neuroinflamação próxima aí do período menstrual, né, alteração do hipocampo, então sim, ajuda a equilibrar. Mulheres que estão no processo de gestação e que estão aí com náusea, muitas das náuseas é deficiência de vitamina B6. Sério? Também. Ai, que legal, isso é fácil então de Então a B6 ela cuidar. tá ali em tudo. Agora, você comentou nessa questão da enxaqueca e até da mudança hormonal. Então, no período que a gente está mais sensível, pensando no período de TPM, é legal, de repente, comer mais esses alimentos, dar um up? É importante comer sempre para manter esse equilíbrio e não chegar no auge da TPM, mas sim, a gente pode colocar doses mais intensificadas, tanto da suplementação quanto da alimentação. Sensacional. Menos estresse, né, gente? Já é ali, ó, um desequilíbrio, o negócio não tá Não, a fácil. gente tem que comer bem para quando chegar na fase, dar menos porrada. Então, e aqui não tem chocolate. Pra então, sofrer assim, menos. Nem só o chocolate é o que vai dar aquele up. Tá tudo aqui e ainda bem que a gente tem isso, né, disponível. Nessa época do ano tem muito, né, das nossas nozes, das Tem que estar disposto castanhas. a querer comida de verdade. É tá verdade. disposto. Eu sou dessa linha também, embora um vinhozinho. Isso é assunto para uma próxima pauta. Eu vou agradecer queridíssima Fernanda Paulucci, que é nutricionista. Hoje veio falar da vitamina B6 no combate à depressão, à ansiedade. Pauta completinha. Vocês podem depois compartilhar, que vai ficar salva no nosso YouTube, no canal do Você Bonita. O Instagram da Fê, @doutora_fernandapaulucci.nutri, @doutora abreviado fernandapaulucci.nutri. Telefone da clínica 3884-7612, 3884-7612. Lá vocês encontram todo o trabalho dela para marcar consulta e etc. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre um prazer te receber. E já dei o spoiler, então, que amanhã falaremos de ovários policísticos, meninas. Não tem como. Amanhã a gente tem um frango maravilhoso para a nossa ceia, que também tá fantástico. E temos também, é amanhã que a gente tem Fato ou Fake? Do Whey Protein. Ah, isso é legal. Doutora Liliane Operman. Então, e ovários policísticos. Então, assim, amanhã o programa também tá maravilhoso. Todo dia é maravilhoso. Eu espero vocês, então, amanhã, ao vivo, 12:30. Obrigada, minha amiga. Parabéns pelo trabalho sempre. Tá tudo lá no Instagram, no @VocêBonitaTV, para vocês acompanharem todas as opções. Beijo. Obrigada, meninos. Até amanhã. Beijo, beijo.